Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 6 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A palavra desse domingo nos explica que o pecado tem suas raízes na desobediência à vontade de Deus. O pecado original começou fechando os ouvidos a Deus e abrindo-os à serpente, que convence o homem a virar as costas à vontade de Deus. No Evangelho, Jesus explica que aquele que renuncia ao pecado, renuncia à sua própria vontade e se consagra à vontade de Deus. Logo se torna íntimo de Deus, volta ao paraíso terrestre, ou melhor, entra no paraíso celeste, se torna uma só coisa com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho coloca bem em destaque o santo furacão de Jesus que surpreende e arrasta. Os parentes dele estavam acostumados a vê-lo como carpinteiro, filho do carpinteiro José. Como é que agora de repente ele quer ser um pregador? Ele que nem sacerdote é. Está escrito no Evangelho: os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam: ele está louco, teve um surto. Tudo isso nos dá a ideia de quanto humano era Jesus e de como era difícil para aqueles que o tinham visto crescer enxergá-lo como filho de Deus, como Deus, segundo a sua natureza divina. Mas a eles e a todos, Jesus pede um salto. Precisa entrar na lógica de Deus, precisa entrar nos vínculos de Deus, entrar na família de Deus. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para seus discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos.
Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa frase não pode que ser loucura para quem olha Jesus como um marceneiro de uma aldeia perdida. Mas para quem entende profundamente suas palavras, para quem abraça a lógica de Jesus, essas palavras são uma porta aberta para o paraíso, para a intimidade com Deus. Nessa ocasião e em inúmeras outras, Jesus coloca em destaque que os vínculos da fé são mais fortes do que os vínculos da carne, e se também a carne não se torna fé, se esvai, se anula. Vale, portanto, a pena nos perguntar: por que Jesus disse: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe? O que ele queria dizer com isso? Precisa lembrar que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência. Da desobediência de Adão e Eva que comeram o fruto proibido. O que é uma desobediência? É um fazer as nossas vontades, virando as costas para a vontade do nosso irmão ou do nosso Pai do céu, que nos criou e tanto nos ama. Precisa entender bem isso. Não se trata de especular que fruto Eva comeu ou que tipo de pecado ela fez, que tanto o mundo estragou, mas de entender que o fundamental de tudo consistiu em virar as costas para Deus que tanto os amava. A desobediência é um pecado de traição, traição do amor, traição da aliança, traição da comunhão. Uma característica fundamental do amor é criar um só coração, uma só alma entre duas pessoas. O amor tem o poder de tornar um até o pensamento, os desejos. Se duas pessoas se amam de verdade, uma quer fazer a vontade da outra. Mas a partir do momento que cada um faz o que quer, não existe mais espaço para o amor. O distanciar-se das vontades coincide com o distanciar-se dos corações, com o esfriar-se do amor. Pense bem se não é assim. Quem ama se sacrifica pela pessoa amada. E o que temos de mais precioso para sacrificar, senão a nossa liberdade, a nossa vontade? É interessante que a palavra vínculo significa corrente, e quando duas pessoas se amam de verdade, criam entre elas um vínculo, ou seja, se acorrentam uma à outra. É uma corrente livremente assumida, mas sempre uma corrente. Sem essa corrente não existe amor. Uma mãe tem um vínculo fortíssimo com seu bebê, porque se acorrenta a ele, o amamenta, cuida dele, mais que o seu próprio corpo. Uma mãe não pode pensar de se livrar do seu bebê, porque sabe muito bem que sem ela o pequenino morreria. Mas quanto escrava uma mãe se torna da sua criaturinha. Escrava por amor, mas sempre escrava. Ela renuncia às suas vontades de sair para uma festa, renuncia a fazer faculdade, renuncia ao seu sono, renuncia aos seus gostos, até à sua comida, para oferecer um leite melhor ao seu bebê. Você percebe como o amor vincula, acorrenta, une? A vontade do bebê se torna lei para a mãe que o ama. O mesmo acontece para quem ama a Deus. Nada mais lhe interessa do que fazer Deus feliz. Nada mais lhe interessa do que a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ele sabe muito bem que fazer a vontade de Deus nos torna um com Deus, nos torna íntimos de Deus, familiares de Deus. Quando uma pessoa quer fazer a experiência de Deus, deve se dispor a fazer a sua vontade, a começar pelas mínimas coisas, se perguntando o que Jesus faria se estivesse aqui agora no meu lugar.
Até as grandes vontades de Deus, que são as vocações da vida, a escolha vocacional da vida, dependem desta atitude. Com essa atitude, vamos ouvir novamente o final do Evangelho de hoje, escutando bem o que Jesus fala, porque a escuta é o primeiro passo da obediência. Se não se escuta a palavra, não poderemos obedecer a essa palavra. Portanto, vamos abrir bem os nossos ouvidos. Nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam e provocam. Podemos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos ajudará a ser um outro pequeno Jesus hoje, a fazer o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
fazer a vontade de Deus nos torna um só com Ele. Paz e alegria a todos. Renunciar à minha vontade e unir as nossas vontades para ser um. Paz e alegria a todos. Que quiser de mim, vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais.
de uma vez. Faça o que quiser de mim.